Então, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o nosso promotor, o João Paulo, cumprimentar a todos os prefeitos que fazem parte desse dia tão importante aqui no município de Lajeado do Bugre. Em nome deles, eu cumprimento a todos os funcionários, os conselheiros, a educação, a saúde, o bem-estar social que fazem parte da RAI. Dizer que sejam bem-vindos aqui no município de Lajeado do Bugre e com certeza vai ter uma reunião muito importante para nós. Depois o nosso promotor estará falando, colocando as suas ideias. Nós queremos falarmos um pouco, doutor João Paulo, promotor, a respeito do município de Lajeado do Bugre, onde nós temos uma parceria muito boa com o Conselho Tutelar, com a Secretaria da Educação e a Saúde, aonde forma a rede. Tivemos alguma dificuldade? Sim, com certeza. Onde nós tivemos, há 15 dias atrás, fizemos uma reunião, juntamente com o Conselho, porque nós tínhamos algumas pendências aqui no município de Lajeado do Bugre a respeito da invasão escolar. Mas graças a Deus, depois dessa reunião, a gente tomou a decisão exigida pelo Conselho e através da Secretaria de Obras, em conjunto com as demais secretarias, a gente conseguiu realizar esse trabalho. E hoje, digo que Lajeado do Bugre aumentou muito os alunos aqui na área municipal. Também queremos dizer que estamos cumprindo algumas metas através da Secretaria de Educação, com recurso próprio do município, onde conseguimos colocar crianças de 2 a 5 anos, mas não conseguimos ainda, professor, e faz 3 anos, e pedimos a sua colaboração do município de Lajeado do Bugre conseguir a creche, a nossa escola infantil. Sabendo que o município de Lajeado do Bugre é um dos municípios que mais tem alunos de 0 a 5 anos e 9 meses. E até o momento nós não conseguimos. E todo ano nós cadastramos através do Plano Par, através do CIMEC, e até hoje o município não teve essa complementação através do governo federal e dos seus órgãos competentes. Então nós queremos pedir a sua colaboração nesse sentido e desejar a todos vocês uma boa palestra. Muito obrigado. Saudamos então a todos os presentes, na pessoa do prefeito municipal que fez a abertura, saudando também os demais prefeitos presentes, Sagrada Família, e o ex-prefeito de São Pedro, o atual prefeito que eu não conheço, não sei se ele está aí, acredito que... E saudamos então os secretários municipais dos 3 municípios do consórcio, os conselheiros tutelares, na pessoa dos conselheiros aqui de Lajeado do Bugre, que fazem um trabalho realmente impactante, positivamente, e que está sendo reconhecido não só na nossa comarca, mas fora da comarca também. Como também os conselheiros dos outros municípios integrantes do consórcio intermunicipal, Sagrada Família, São Pedro das Missões, não sei se há algum outro município, São José atualmente também. Presentes, mas não integrantes do consórcio, é isso, né? Então, mas com certeza a nossa saudação abarca a todos os municípios aqui da nossa comarca que estão presentes hoje atendendo esse nosso convite.
E também, principalmente, de modo especial, os professores e diretores aqui presentes, das escolas estaduais e municipais, os integrantes da rede de proteção da criança e do jovem, do aspecto público da rede de proteção, que basicamente se centra, junto com o Conselho Tutelar, nas secretarias municipais de saúde e para assistência social, que é onde vão estar os serviços, as políticas que são necessários de serem acionados sempre que uma situação de risco de uma criança ou de um jovem acontece. E fazemos uma saudação igualmente à 20ª Coordenadoria Estadual de Educação, na pessoa da professora Lia, não sei aonde que ela está presente hoje, ali no meio da plateia, que é uma parceira, tanto a coordenadoria quanto a professora Lia, nesse trabalho cheio de dificuldades de implantação da nova FICAI e da rede de apoio à escola, na rede estadual principalmente, que tem os seus problemas, né, professora? Mas nós estamos trabalhando, estamos insistindo, às vezes os resultados são um pouquinho lentos, mas estão chegando. Então, senhoras e senhores aqui presentes, estamos aqui para falar de duas instituições jurídicas, por assim dizer, aqui do nosso estado, uma delas bastante recente, outra nem tão recente, mas que foi recentemente recauchutada, por assim dizer. Estamos falando da ficha FICAI, ficha de comunicação de aluno infrequente, e de algo novo, uma previsão nova, agregada em 2011, que é a Rede de Apoio à Escola, a RAI. Sabemos que no campo da infância e juventude sobram siglas, né? Às vezes fica um pouquinho difícil, para quem não trabalha diretamente na área da infância, memorizar todas essas siglas de uma vez, mas elas estão aí para facilitar, assim que a gente domina as siglas, fica mais fácil. Então, nós sabemos que a legislação brasileira, com base na Constituição Federal, elenca entre os direitos fundamentais das crianças e dos jovens o direito à permanência na escola, o direito à educação. É ou não é? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Então, né, justamente em função disso, desde que a Constituição de 88 foi promulgada, e as leis que a vieram regulamentar, principalmente na década de 90 do século passado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e outros diplomas, começaram então a regulamentar esse direito de estar na escola, de permanecer na escola. E lá pelos anos 90, aqui no Rio Grande do Sul, surgiu a ficha de comunicação de aluno infrequente, conhecido como FICAI. E pelo procedimento da ficha FICAI, creio que todos aqui que lidam com a educação já ouviram falar da ficha FICAI. Nós tínhamos a previsão de que sempre que um aluno evadisse da escola, ou seja, que parasse de ir à aula, ou que começasse a faltar, o professor deveria preencher a ficha FICAI. E isso dava início a um procedimento dentro da escola, depois do Conselho Tutelar, e se fosse o caso, depois disso, no Ministério Público, na Promotoria da Infância e Juventude, né? Então, essa ficha FICAI, ela foi criada na década de 90. Mas o problema que começou a acontecer
E eu estou tentando falar aqui da forma mais simples possível, porque eu sei que começarmos a falar de questões jurídicas, além de chato, né, isso pode dificultar a nossa conversa hoje. Hoje vocês viram que nós não formamos mesa, que é tudo bastante informal. O prefeito só fez uma saudação, né? Então essa é a nossa ideia hoje, uma conversa franca, simples, buscando, privilegiando que compreendamos o que estamos tratando. Então, o que se viu desde 1997, se não me engano, foi este o ano que começou a ficha FICAI, foi que com o passar dos anos ela foi se tornando burocrática, né? O que nós vimos? Que o professor que preenchia a ficha FICAI muitas vezes estava dando graças a Deus que aquele aluno problema não estava indo mais. Então, preenchia de qualquer jeito. A escola fazia de conta também que ia atrás do aluno. Sempre colocava ali, mandamos bilhete. No conselho tutelar, a ficha FICAI estava burocrática também, né? Não se dava uma importância para ir atrás daquela família, para ir atrás daquele aluno, saber por que essa criança não estava indo à aula. E no Ministério Público, isso eu devo fazer uma confissão pública aqui também, de certa maneira se enxergava a ficha FICAI como algo burocrático. Então os promotores recebiam, faziam uma audiência ali com os pais, os alunos, e de regra não se ia muito além dessa audiência. Então todo mundo me encarava a ficha FICAI como uma coisa formal, burocrática. Então em certo momento, essas pessoas todas, isso veio da base, por assim dizer, se deram conta que isso estava errado. Por que isso estava errado? Porque, de certa maneira, o procedimento da velha FICAI se baseava naquela questão da responsabilidade dos pais, principalmente, por não mandarem os filhos para a escola, por não garantirem o direito à educação dos filhos. Então, se pensava, lá no final do procedimento, que se não se conseguisse na escola, ou no Conselho Tutelar, ou no Ministério Público, que a criança voltasse para a aula, a criança ou o jovem, se pensava então naquela questão da responsabilização dos pais por uma representação para a aplicação daquela multa do artigo 249 do Estatuto, ou então do ponto de vista criminal, pelo crime de abandono intelectual que está lá no Código Penal. O que esse procedimento esquecia? E agora eu quero que vocês me respondam. Trabalhando na lógica da velha FICAI, o que estava sendo esquecido por todos? Quem é que tem alguma sugestão? O aluno, a pessoa. Boa resposta. E o que relacionado ao aluno que falta aula estava sendo esquecido? A família, a causa. O que estava fazendo esse aluno faltar aula? Porque infrequência escolar é um sintoma. Assim como a febre é só um sintoma de uma outra doença, a infrequência e a evasão escolar são sintomas de uma doença social ou pessoal. São sintomas de uma vulnerabilidade social. Então as pessoas se deram conta de que não adiantava fazer um procedimento formal, de que tinha que atacar as causas desse problema. E foi isso que fez com que há alguns anos se formasse um grupo de trabalho dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, composto de promotores da área da infância e juventude. Ainda não tinha, pelo que sabemos, as promotorias regionais de educação,
né? Então esse grupo de promotores estudou esse procedimento da ficha FICAI e propôs um novo termo estadual, um termo de compromisso estadual, propondo então a nova FICAI. E é isso o que nós viemos conversar hoje. Como é que funciona o procedimento da nova ficha FICAI? Então nós vemos aí que é uma coisa bem recente, é ou não é? Na verdade não foi no final de 2011, foi exatamente em agosto de 2011. Nós estamos trabalhando aqui com algo que está completando 2 anos neste mês. E de alguma maneira a nossa comarca é pioneira. Isso aí que eu gosto de colocar. Porque como nós estávamos estudando de implantar aqui na nossa comarca um outro projeto que é o da Escola Luz, e nós já estávamos nos articulando para isso, acabou que o conceito da Escola Luz, esse projeto da Escola Luz, ele foi englobado pela nova FICAI. Então nós tivemos uma coisa engraçada aqui na comarca, que na cidade sede da comarca, lá em Palmeira, nós assinamos o termo da RAI, criando a rede de apoio à escola em Palmeira das Missões, dia 26 de agosto de 2011, e o termo estadual só foi assinado dia 29. Foi algo inusitado, mas mostra que nós, aqui da comarca, e isso não é só algo do Ministério Público, mas é o anseio de todo mundo, estávamos bem antenados com tudo que estava se discutindo em âmbito estadual. E isso é muito bom. Mostra que nós temos condições de fazer frente a esses problemas, né? Então, esse termo de cooperação da nova FICAI, ele foi assinado, como colocamos, em agosto de 2011, tendo por objetivo adotar um procedimento uniforme no Estado para controle do abandono e da evasão escolar, visando a efetiva garantia do direito à educação e do dever de educar. Quem é que assinou esse termo? Quem é que sabe dizer aqui uma instituição que assinou esse termo? Uma delas, o Ministério Público Estadual, né? Os nossos chefes, por assim dizer. Secretaria Estadual da Educação, talvez eu não lembre de todos. A FAMURS, representando os municípios. O Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. A Associação dos Conselhos Tutelares. E por aí vai. São outros órgãos, são vários órgãos que firmaram este termo. Então isso mostra que após isso ser discutido, e isso veio da base, isso veio daqui também. Essa constatação de que a velha FICAI não estava dando totalmente certo, veio da base. E da base isso foi discutido lá em cima. E lá em cima, os nossos superiores, por assim dizer, assinaram esse termo, com base também na nossa opinião. O que isso quer dizer? Que se os nossos superiores mandam, o que nós temos que fazer? Cumprir. Nós não temos espaço para não cumprir. Principalmente porque somos agentes públicos, todos nós. E descumprir pode configurar uma ilegalidade, né? Então o que nós vamos ver aí, principalmente nos prazos, quando a nova FICAI tem que cumprir. Mesmo que hoje nós ainda estejamos em eventos como esse hoje, orientando, ainda num caráter prévio, nós temos que ter em mente que o que tem aqui, nós temos que fazer. Não temos espaço para decidir se vamos cumprir ou se não vamos.
E isso não só porque é um termo de cooperação estadual firmado pelos nossos próprios representantes, mas principalmente porque, se isso não for cumprido, são crianças que estão se perdendo, são seres humanos, são cidadãos que estão sendo privados do direito à educação, do direito de serem educados, e isso traz sérios prejuízos à formação deles como seres humanos. Então nós temos um dever moral ainda acima desse dever legal. É isso que nós temos que ter em mente, que esse procedimento ele foi discutido. Então, senhores, nesse termo de cooperação, foi a primeira vez que se falou, pelo que sabemos, nessa nova siglazinha aí, a RAI, Rede de Apoio à Escola. Os órgãos que assinaram esse termo se comprometeram a concentrar esforços para impulsionar, criar e fortalecer a rede de apoio à escola pela mobilização das comunidades locais. E é por isso, quantos professores temos aí? Levantem a mão. Bastante. E é por isso, professores, que eu fico um pouco triste quando nós fazemos eventos assim e puxam para os eventos a pauta do CEPERS, a pauta remuneratória, né? Porque não é exatamente isso que nós estamos trabalhando. Nós não queremos desviar o foco, por assim dizer. Nós sabemos de todos os problemas que assolam historicamente o magistério. Mas o que nós estamos aqui propondo não é algo para sobrecarregar o magistério mais ainda, para criar mais uma função para o professor. Quem entende assim, ou não entendeu, ou é mal intencionado e quer desviar o foco, né? Com todo respeito. Porque quando nós falamos aqui em mobilizar as comunidades locais, nós estamos falando de puxar pessoas para ajudar a carregar o fardo da escola, ajudar a carregar o fardo dos professores, ajudá-los a se desincumbir desse dever que todos nós temos de garantir e proteger as nossas crianças. É esse o foco. Não é uma nova atribuição, uma nova função para os tão combalidos professores, que nós sabemos e nos solidarizamos. E tudo o que podemos fazer para ajudar, a gente faz. Mas tem coisa que não está na nossa mão. Vocês sabem disso. Mas isso aqui, se for cumprido, representa trazer pessoas da comunidade, do entorno da escola para ajudar. Derrubar os muros, simbolicamente, né? Os muros que existem entre a escola e a comunidade do entorno. É isso que nós estamos propondo. É essa a ideia desses nossos representantes que assinaram esse termo. E é isso que nós temos que ter em mente, né? Essa maravilhosa ideia da rede de apoio à escola. E antes de chegar nisso aqui, que é mais um procedimento, eu queria colocar, né, também nessa questão da rede de apoio à escola, mesmo que isso vai ser trabalhado um pouquinho mais adiante, né, um ponto específico do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e também da Constituição. Alguém aqui já leu o artigo 227 da Constituição? Os conselheiros já leram, né? É a base de tudo. Ele é o artigo mais importante da Constituição, é ou não é? Talvez alguns estejam pensando, esse aí é promotor da infância, ele está puxando a brasa para o passado dele, né?
Na verdade, hoje, oficialmente, nem somos mais promotor da infância. Houve um rearranjo na promotoria e nós estamos em outra promotoria, né? Mas seguimos designados para esse trabalho. Mas eu tenho como afirmar juridicamente que é. Porque a nossa Constituição, ela foi feita, isso está lá no preâmbulo, sob a proteção de Deus, é interessante, está lá no preâmbulo da Constituição. Para nós que estamos aqui no salão da Igreja Católica, nesse momento tão bom da Igreja Católica, como foi bonito tudo o que nós vimos na TV, da visita do Papa para o Rio de Janeiro. Eu que não sou católico, adorei, né? Então, lá no preâmbulo da Constituição se fala isso, que ela estava sendo promulgada sob a proteção de Deus e para garantir direitos humanos. Então, se um artigo da Constituição, como é o 227, fala que uma categoria de seres humanos tem prioridade absoluta sobre todos os outros, é ou não é? Que categoria é essa de seres humanos que tem prioridade absoluta sobre todos os seres humanos? Criança e adolescente. Então eu tenho fundamento jurídico para dizer que se a Constituição foi feita para garantir direitos humanos e um dos seus artigos estabelece quais os direitos humanos que têm prioridade absoluta, esse artigo é o mais importante da Constituição. Nós estamos falando aqui nesse evento de cumprir o artigo mais importante da Constituição. E esse artigo, ele trouxe uma inovação, a tríplice responsabilidade na proteção dos direitos da criança e do jovem. Tríplice quer dizer três. Três entes têm a responsabilidade de garantir os direitos das crianças e dos jovens e de protegê-los de qualquer situação que possa colocar em risco esses direitos. Quem são esses três entes? Quem é que sabe me dizer um deles? Família, Estado e, na verdade, a Constituição fala em sociedade. Depois é o Estatuto que vai no artigo 4º fazer uma separação entre sociedade e comunidade. Pois bem, família é tranquilo de entender, é ou não é? O Estado é tranquilo de entender. Nós todos aqui, estamos aqui hoje como representantes do Estado, né? No sentido de órgãos públicos, nesse trabalho da proteção da criança e do jovem. Mas a grande novidade aí foi a sociedade, é ou não é? O que significa dizer isto? Significa dizer que se eu, num dia como hoje, friozinho, estou lá sentado na frente da lareira, de preferência queimando madeira licenciada, né, eucalipto, tomando um chimarrãozinho, e tem uma criança passando frio na esquina da minha casa, eu tenho responsabilidade sobre esta criança, como sociedade. E às vezes eu posso reclamar, é ou não é? Que furtaram lá em casa. Quem aqui já foi vítima de furto? Eu sempre gosto de colocar isso. Aqui pela Lajeado do Bugre, pelo visto, ainda é uma comunidade tranquila, né? Porque pouca gente levantou a mão. Se tu faz essa pergunta lá em Palmeira, 90% levanta a mão, né? Digo o mesmo para Novo Barreiro, Boa Vista das Missões, Sagrada Família, São José das Missões, São Pedro das Missões, que são o nosso público presente hoje. Acho que eu esqueci de saudar no comecinho Boa Vista, eu não mencionei, né? Citam-se saudados também. Então, o que nós vemos quanto aos furtos? Por que o promotor está falando em furto aqui? Né? Os furtos são, as estatísticas mostram, na maior parte das cidades, eles têm sido praticados por adolescentes usuários de crack. Já ouviram falar do crack?
Disso, com certeza, já ouviram falar. Não tem cidade gaúcha que não sofra deste mal, né? E o nosso Estatuto da Criança, ele prevê 3 eixos de atuação na proteção dos direitos da criança e do jovem. Eu gosto de falar isso. O primeiro eixo é talvez esse que nós estamos falando: garantir os direitos humanos de todas as crianças e jovens do Brasil. O segundo eixo entra em ação quando algum direito, dentre eles o direito à educação, ele está em risco. Não só o direito à educação, também direito à vida, à saúde, à alimentação, convivência familiar, enfim. Quando qualquer um desses direitos está em risco ou já está violado, nós entramos no segundo eixo, que é o eixo da proteção especial. Qual é o órgão principal da proteção especial? Que entra em ação quando alguma coisa dessas acontece. Estão presentes aqui hoje vários representantes desse órgão. É o nosso Conselho Tutelar, né? Temos uma outra palestra sobre isso que nós já fizemos aqui, que foi o dia que eu conheci o prefeito Onei, que esteve presente, foi numa escola aqui da cidade, né? Já faz isso uns 4 anos pelo menos, né? E quando o segundo eixo não dá certo, vamos imaginar uma situação: uma criança, filha de uma família pobre, de pais alcoólatras, e que em função disso para de frequentar a aula. Vamos imaginar que o professor ficou feliz que aquele aluno não está vindo mais e não fez a FICAI, ou demorou muito para fazer a ficha FICAI. Vamos imaginar isso. Vamos imaginar que o Conselho Tutelar deu de ombros, ou não aplicou as medidas protetivas. Acho que o problema está no fiozinho aqui. Ou então, vamos imaginar que o Conselho Tutelar foi um dos nossos conselhos valentes aqui da comarca, aplicou as medidas, requisitou o serviço público, mas o prefeito não prestou o serviço público. Vamos imaginar qualquer situação dessas, em que o primeiro eixo falhou, o segundo eixo falhou, né? E essa criança, agora já uma adolescente, usa álcool porque teve esse mau exemplo em casa, e num dia lá, numa festa, embriagado, e por estar embriagado, né, não tem a mesma condição de discernir, e chega o traficante, oferece crack, e ele se vicia em crack e começa a furtar. E furta na nossa casa. Quem é que falhou também? A sociedade. Então é isso que nós temos que ter em mente. Se os 3 eixos falham, e esse adolescente que furta chegou no terceiro eixo e último eixo, que é o das medidas socioeducativas para os adolescentes em conflito com a lei, se dão conta da ligação, nós nos omitimos como sociedade e estamos sendo punidos porque somos vítimas dos furtos praticados por esse adolescente que nós poderíamos ter salvo lá no comecinho, quando o problema era pequeno. É isso que está acontecendo em Palmeira das Missões. É isso que está acontecendo nos grandes centros. O crack talvez esteja aí, gente, para nós despertar, para cumprir essa nossa responsabilidade. E eu digo para vocês, a rede de apoio à escola é o primeiro mecanismo sistematizado que eu vejo em 11 anos como promotor, para sistematizar a participação da sociedade e da comunidade na proteção dos direitos da criança e do jovem.
É a primeira vez que nós estamos vendo um texto sistematizando como é que funciona isso. Como é que nós vamos chamar para a responsabilidade a sociedade e a comunidade. E é por isso que nós pedimos para continuar trabalhando nesse expediente. Porque nós nunca vimos nada tão promissor para tirar o estatuto do papel onde ainda falta. E é essa reflexão que eu peço para vocês aqui. Essa sensibilidade, antes de tudo, que nós pedimos para vocês. Sobre isso que nós estamos colocando hoje. Então, muito rapidamente, para nós não tornar isso aqui maçante, né? Só um falando. Eu sei que isso às vezes fica chato, né? Nesse termo de cooperação, então, além da questão da rede de apoio à escola, se estabeleceu a forma de funcionamento da nova FICAI, né? E lá se prevê que sempre que o professor constatar quanto a alunos de 6 a 17 anos, isso inclui o ensino médio, né? O critério é esse, 6 a 17 anos. 5 dias consecutivos de faltas, ou 20% de faltas injustificadas no mês, né? Tem que ser extraída, preenchida a ficha FICAI e encaminhada à equipe diretiva. Sempre que isto acontecer, 5 dias corridos ou 20% dos dias no mês. E esses 20% tem que ser feito na primeira semana do mês seguinte. É o início do procedimento da ficha FICAI. Eu posso esperar então 30 dias consecutivos de faltas? Não. Se eu esperar 30 dias, eu estou descumprindo essa normatização. O critério é este aí. Por que isso foi previsto dessa maneira? Porque se eu esperar 30 dias, 60 dias, como nós vemos aí, para preencher, o que vai dar para fazer? Tanto tempo depois. O ano está perdido, possivelmente. E o prejuízo está feito. Por isso que esses prazos foram pensados desta maneira, para ter agilidade suficiente para tentar resolver o problema, porque senão não adianta. Então a equipe diretiva da escola, né, deverá, recebendo essa ficha FICAI preenchida pelo professor de referência, fazer então essa atuação junto à família para trazer a criança ou o jovem de volta. E nós perguntamos: será que a direção vai fazer isso sozinha? Quem é que vai ajudar a direção nesses procedimentos para ir atrás da criança ou do jovem que começou a faltar? A RAI, muito bem. A rede de apoio à escola, né? Cuja composição e cujas características nós vamos falando nos próximos minutos. Então, a direção recebe a ficha FICAI, tem que registrar em ata tudo o que fizer, né? E por uma semana, a direção da escola, em conjunto com a RAI, vai trabalhar para tentar trazer a criança ou o jovem de volta.
orientando também os responsáveis sobre os seus deveres para com a educação dos filhos. Porque se nós não estamos mais nos centrando na punição dos pais ou responsáveis, ainda essa possibilidade existe e tem que ser feita quando for o caso, né? Essa noção nós temos que ter. Então a equipe diretiva tem que encaminhar ao Conselho Escolar ou CPM o relatório de avaliação da frequência dos alunos, trabalhando a matemática e os meios de estimular e garantir a permanência na escola. Como, em que local, com quem a direção vai trabalhar essa temática? Em qual organismo da escola? Agora se foi mesmo. O microfone. Ele vai e volta, né? Eu tenho também um microfone assim lá em casa, né? Então, mais ou menos a gente estava acostumado, né? Em que local, com qual organismo da escola que a direção vai fazer isto? Trabalhar essa temática e os meios de estimular e garantir que os alunos fiquem na escola. Aonde? A resposta já foi dada na RAI, na reunião da rede de apoio à escola, é onde se fará isso, né? Por isso que nós queremos mostrar que a RAI não é uma soma de trabalho para os professores, mas é trazer gente para dividir o fardo, dividir o peso e colocar na responsabilidade aqueles que o Estatuto há 25 anos, ou melhor, 25 da Constituição, há 23 fala que tem e não cumpre: a comunidade e a sociedade. Estão entendendo a sistemática? Então está aí a RAI. A equipe diretiva deverá se articular com o Conselho Escolar, o Círculo de Pais e Mestres, a Associação de Moradores, muito importante. Se é uma escola do interior, lá com a capelinha, pelo menos lá em Sarandi e na Barra Funda se chama de capelinha. Como é que vocês chamam aqui? Né? Também, né? Clubes de mães, muito importante ali, nessas cidades do consórcio, que estão se fortalecendo muito nas suas redes, é ou não é? Serviços das políticas de saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer e habitação. Se articular também com o CONDICA, o Conselho Municipal de Educação, objetivando ali os objetivos da RAI, criar estratégias para trazer de volta e manter os alunos na escola. É esse o objetivo da RAI, envolvendo ativamente as famílias, oferecendo às famílias os suportes necessários por meio das políticas públicas, quando for o caso, né, como forma de garantir que o aluno fique na escola. É isso que nós estamos trabalhando. E a advertência que está ali embaixo, bem no finalzinho: não basta preencher na ficha FICAI, professores. Não basta colocar ali na ficha FICAI: tentei mandar um bilhetinho, tentei telefonar. Não. Nós temos que fazer, como disse a professora lá do Coleginho Branco de Palmeira, Antônio Carlos Borges, que fez um projeto piloto repleto de êxito no ano passado. Tem que afundar o chão da rua atrás dos alunos. Isso não se faz sozinho, né? Nós temos que trazer a comunidade para nos ajudar nisso aí. E lá na Avenida Palma, uma escola grande de Palmeira, semana passada nós fizemos exatamente essa fala aqui, né? Nós vimos alunos de ensino médio presentes na fala. Por que não convidar um aluno de ensino médio para a RAI?
que não? Eles que saíram para a rua para protestar agora, né? Eu também, que sou meio velho, na época do Collor, saí para a rua para protestar. Só que não basta protestar. Eles têm que se integrar em alguma coisa que faça o bem para a sociedade. E a RAI pode ser esse organismo perfeito para eles. Eu disse isso para eles. E perfeito não só para eles, para todos nós também. Então não basta só preencher burocraticamente na ficha FICAI, fazer de conta que se foi atrás, né? É necessário realmente ir atrás. E lá no Coleginho Branco, como nós chamamos, né, eles chamam, né, que é da Escola Municipal Antônio Carlos Borges, durante o nosso projeto piloto, de 36 casos de crianças e jovens que pararam de ir, a escola, sem precisar mandar para o Conselho Tutelar, trouxe de volta sozinha com a sua RAI 32. Vejam isso. Até nós, conselheiros, né? Se a escola trabalhar bem com a sua RAI, vamos ficar de fora nisso aí. Conselho Tutelar e Ministério Público. O que mostra que funciona, né? Às vezes basta para uma criança que ela sinta que tem alguém que se preocupa se ela não está indo na aula. Ontem mesmo eu estava num evento ligado à minha religião, conversando com uma pedagoga que fez um trabalho por muito tempo na Vila Esperança, lá em Sarandi. Quem que conhece da Vila Esperança? Qual era o nome da Vila Esperança até uns anos atrás? A Vila Plástico, né? Um lugar de extrema vulnerabilidade social. E ela fez um trabalho durante um bom tempo com uma entidade que o Rotary criou e mantém lá na Vila Esperança, que criou inclusive um salão. E ela colocou que enquanto ela, fazendo trabalho voluntário, reunia aquelas crianças e cobrava delas que fossem na aula, mesmo em famílias negligentes, simplesmente por ela fazer isso, as crianças iam. Quando ela, por um motivo pessoal, teve que parar de fazer esse trabalho, muitas dessas crianças pararam de ir. Porque são filhos de famílias que, infelizmente, não estão nem aí, por vários motivos. Várias vulnerabilidades sociais que causam isso. Então, bastou um terceiro que nem é da família criar esse vínculo com as crianças e cobrar delas para as crianças irem. Então isso mostra o potencial da RAI de cada escola. Vejam o interessantíssimo desses dados, mesmo que sejam empíricos aí, né? Experiências individuais, todas elas se mostram assim extremamente promissoras. Então se coloca também no procedimento da FICAI que a escola deve manter o cadastro atualizado dos alunos com endereços e telefones, e que nos casos em que o contato por telefone ou chamar para a escola não seja suficiente, que a escola, com a sua RAI, deve fazer a visita domiciliar, como diz aí, com o corpo diretivo, o corpo de professores, o corpo técnico da escola e com o suporte da comunidade local. E talvez vocês estejam pensando, mas o promotor não conhece a nossa situação da colheita da maçã. Conheço. E o que eu acho que falta aí, se a questão da colheita da maçã tem causado problema há tantos anos? Falta uma política pública das prefeituras municipais para encontrar uma forma de ajudar essas famílias para que não precisem ir para a colheita da maçã. É isso que está faltando. Quem sabe também uma deliberação dos CONDICAS, né? Mas é essa a política pública que a RAI tem que estimular a que seja criado para evitar essa vulnerabilidade social que demanda essa questão da colheita da maçã.
E isso não exime todo esse procedimento. A FICAI tem que ser feita no prazo igual. E mesmo que tenha se mudado, né, os nossos esforços têm que ser feitos da mesma maneira. Então, nessa semana de trabalho da escola contra a sua RAI, se o aluno voltar, a escola tem que fazer um plano de recuperação da frequência e aproveitamento, acionando o conselho tutelar se identificar alguma situação de risco. O que pode ser a situação de risco que a escola pode identificar naquela família que estava causando as faltas? Quem é que dá uma dica aqui de uma situação que pode estar causando um problema na família que gera infrequência escolar? Trabalho infantil. Trabalho infantil, nós já citamos uma há pouco tempo. Alcoolismo. Separação. Que mais? Desemprego. Falta de trabalho. Às vezes falta de comida. Então é isso que a escola tem que me identificar para acionar, por meio do conselho tutelar, as políticas públicas para resolver o problema. Porque não adianta o aluno voltar para a aula agora, o problema continuar e no mês seguinte voltar. Tem que identificar o que estava acontecendo para atuar. E pode ser um problema muito mais grave do que este? Pode. Pode ser um problema que o Código Penal prevê pena mínima de 8 anos de cadeia. Qual é este problema? O abuso sexual. Então, senhores, principalmente os educadores presentes, vocês conseguem se dar conta da importância da escola na proteção da criança e do jovem? Tem coisa que se o professor não vê, ninguém vai ver. Às vezes crimes hediondos como esse que eu coloquei para vocês e que infelizmente são comuns. Então nós estamos vendo pela primeira vez, talvez, uma sistematização em todo o estado de um procedimento para identificar todas as situações de risco para que uma criança possa ser exposta. É muito importante isso que nós estamos trabalhando, né? Então, a escola trabalha por uma semana, se der certo o retorno, né? Faz um plano de recuperação e comunica ao conselho tutelar se identificou qualquer uma dessas situações. Se a escola não localizar a família, pode-se informar o vizinho, os amigos, parentes, a rede de atendimento. E o mais importante é que a escola deve esgotar os recursos para tentar localizar, tentar achar. Não sendo suficiente encaminhar a ficha FICAI, simplesmente dizendo que não conseguiu achar. Se não conseguiu achar, tudo bem, né? Mas vai fazer constar na ficha FICAI tudo o que ela fez para tentar achar, para logo então encaminhar para o conselho tutelar. Então, se passou uma semana e não conseguiu trazer de volta, encaminha a ficha FICAI ao conselho tutelar e cópia, não a 7ª, né, desse material é lá de Passo Fundo, mas a 20ª Coordenadoria de Educação, se for uma escola estadual, e a Secretaria Municipal de Educação, se for uma escola municipal. As escolas municipais e estaduais devem informar ao Conselho Tutelar, ao Conselho Municipal de Educação e à Coordenadoria, nos meses de março e agosto, os seus desempenhos em relação à manutenção dos alunos da escola
com dados estatísticos quanto à frequência, destacando esses procedimentos da RAI, que são os procedimentos coletivos, os mecanismos e estratégias relativos à manutenção do aluno na escola. Uma cópia dessas lâminas nós podemos deixar. Não precisam se preocupar em copiar tudo, né? Este arquivo PowerPoint, que é de autoria da Franciele Queiroz, conselheira tutelar de Passo Fundo, já autorizou, né, que essas cópias sejam disponibilizadas. Não se preocupem com isso. E a função do Conselho Tutelar, então, o Conselho Tutelar tem que entrar em ação após uma semana. Não pode ser após 3 meses, quando não dá mais para trabalhar, né? Então, o prazo do Conselho Tutelar é de 2 semanas. O Conselho daí tem 2 semanas para trabalhar, privilegiando também a visita domiciliar, ir à residência, né? Trabalhando então para o retorno do aluno. Se o conselho tiver sucesso, ele informa a escola o retorno do aluno e os encaminhamentos que ele deu, as medidas de proteção que ele precisou aplicar e tudo mais. E a escola, da mesma maneira como teve faltas, né, um período de faltas, deve fazer um plano de recuperação da frequência e do aproveitamento. E eu pergunto para vocês, se a escola levar 3 meses para mandar a ficha FICAI, ou se o conselho levar 3 meses, que plano de recuperação que dá para fazer tanto tempo depois? O ano está perdido, né? E o doutor Marcos Halber, que é o promotor da probidade administrativa, eu tive trocando uma ideia com ele, ele entende, a princípio, nunca recebeu um caso desses, porque é novo, né? Que nós podemos cogitar num ato de improbidade se o descumprimento disso aqui, desses prazos, importar na perda do ano pelo aluno. Temos ali uma conduta contrária a uma norma e um prejuízo a uma criança, né? Claro que não estamos ainda trabalhando nessa ótica, mas isso vai ser uma decorrência, porque todos nós aqui somos servidores públicos submetidos à lei da probidade. Nós temos que cumprir isso que está aqui, né? Principalmente nas escolas onde ainda está sendo a dificuldade maior. Se o conselho não tiver sucesso, né, ele deve informar isso à escola, ou melhor colocando, né, se o conselho não tiver sucesso, ou se no primeiro momento achou que teve sucesso, mas a escola informou que na prática o aluno não voltou, o conselho deve então se articular na busca ativa, avaliação da família pelo CRAS e CREAS, elaborando o que nós, lá em Palmeiras das Missões, usamos outro nome e outra sigla, que é o Plano de Atendimento Familiar, o PAF, né? Lá em Passo Fundo eles chamam o Plano Individual de Atendimento. Para que fazer um plano, pessoal? Lá em Palmeiras, primeiro em dezembro de 2009, nós firmamos um termo de cooperação, né, interinstitucional, um termo de compromisso de integração operacional, como nós chamamos, um TCIO, para organizar isso aí. Porque nós sabemos que Palmeiras das Missões, a sede da comarca, tem mais população e mais problemas do que vocês. Então lá, no primeiro momento, nós firmamos um termo voltado a prevenir os abrigamentos, né? Quais as cidades aqui que tem crianças ou adolescentes nos abrigos lá de Palmeiras? Alguns tinham, né? E se evadiram. Então, nós sabemos que tem isso também, né? Esse problema também, né? Então, foi para regulamentar isso que nós elaboramos já em 2009
essa questão do plano de atendimento familiar. Por que fazer um plano, senhores? Por que se faz um plano? Isso entra na concepção de rede. Você sabia que lá em Palmeira, quando nós chegamos lá, em 2008, nós identificamos casos de famílias que eram atendidas ao mesmo tempo pela Secretaria de Saúde e pela de Bem-Estar Social, e uma não sabia da outra? Sabem disso? Numa cidade pobre como Palmeira, gastando os poucos recursos públicos na mesma família, uma secretaria sem saber que a outra atuava também, nós tínhamos isso lá. Isso é muito grave e também ineficaz. Isso entra na questão da rede, que nós vamos comentar logo depois. E o conselho, então, se não tiver sucesso o seu trabalho, se articula com o CRAS e o CRES e também encaminha a FICAI ao Ministério Público, a nós, informando a escola. Sexta-feira agora, porque me deram a segunda promotoria por mais 10 dias de novo, então eu vi que tem uma FICAI lá, que eu acho que é do Bugre, nós vamos fazer a audiência sexta-feira, acho que o pessoal vai comunicar a vocês. Então aí uma função do Conselho Tutelar, que nós já combinamos naquela audiência na promotoria, de encaminhar em julho e dezembro esses relatórios com esses dados que estão aí. Não precisamos falar disso, porque já tratamos disso. Então o Ministério Público, semestralmente, ele deve acionar. A nossa forma de fazer isso é se reunindo, Essa reunião de hoje significa também isto. Nós estamos aqui hoje porque na reunião semestral vocês nos colocaram da necessidade de fazer isso, e nós estamos aqui acreditando que já tinha asfalto, mas tem um trechinho que ainda não tem, mas acho que logo já vai ter, Mas com o tempo bom, tudo é bom, porque da última vez que eu tive nesse salão para fazer uma mesa redonda, vocês lembram disso? Estava chovendo e fiquei preso de frente da bela igreja da Assembleia de Deus. Tive que ser resgatado, vocês lembram disso? Mas conseguimos fazer a mesa redonda com a secretária adjunta dos Direitos Humanos, é isso, Eu não me lembro o nome dela, Marli, sobre pessoas com deficiência. Estava muito bom aquele evento, Foi ali que nós sentimos o potencial de vocês para fazer grandes eventos. Estava excelente aquele evento. Então, uma vez por semestre, no mínimo, a gente faz isso, essa reunião geral da rede de apoio à escola, para discutir essas questões. Lá em Palmeira das Missões, a cidade sede da comarca, a gente faz um pouquinho diferente, vocês sabem. Como lá os problemas são sérios, nós criamos um conselho gestor da RAI para toda a cidade, composto pelo promotor, por representantes das secretarias municipais de educação, saúde, assistência social, pelos conselhos dessas áreas, e mais importante que tudo isso, por uma pessoa referência de cada escola, e lá, mais ou menos a cada 2 meses a gente se reúne. Não é uma vez por semestre, lá a gente faz mais, para tentar estimular que cada escola crie a sua RAI. Mesmo numa cidade pequena, é importante que cada escola tenha a sua RAI. E o MP, então, instaura inquérito civil, se for o caso, para buscar soluções das questões coletivas levantadas pela escola. A doutora Ana Cristina Ferrarese Cirne, promotora regional de educação, já tem vários inquéritos civis para suprir, Isso é da segunda-feira de manhã.
para suprir várias problemáticas, inclusive dessa, prefeito, que o senhor colocou, né? Que é a atuação, então, do Ministério Público em inquérito civil sob o prisma coletivo e difuso, né? Promotoria Regional de Educação, conjuntamente conosco, né? Estamos trabalhando nessas questões. Informando, então, também o Ministério Público da Escola e do Conselho Tutelar das providências tomadas. Estamos chegando no final, senhores, não se preocupem. Eu sei que todo mundo tem medo quando o promotor pega o microfone, porque sabe que no júri o promotor tinha 2 horas, agora tem 1h30. Né? Pegava e não parava de falar. Mas nós aqui procuramos ser mais sintéticos para possibilitar o debate. Então, tudo isso tem base no trabalho em rede. Esse é um conceito, por assim dizer, técnico, científico de rede, né? Como conjunto de pessoas e instituições, com seus profissionais, programas e serviços, que, através de ações participativas e vias de comunicação interativa, formam um sistema de atenção em prol de objetivos que, dentro de uma área de interseção, são objetivos comuns. Que difícil, né? Conceitos científicos sempre são um pouquinho mais complicados. Mas trabalhar em rede quer dizer trabalhar conjuntamente, articuladamente. Então, vamos imaginar um exemplo que eu dei para vocês do jovem usuário de crack que furta. Vamos imaginar que esse jovem ainda é uma criança e que ainda dá tempo de intervir. E vamos imaginar que o problema daquela família são 2: fome, desemprego e alcoolismo. Na verdade, 3, né? Então, vamos imaginar um médico que trabalha em saúde mental, um médico do passado, daqueles famosos doutores, que trabalha com saúde mental. A minha esposa é médica, por isso que eu faço essa brincadeira. Isso vale mais para os médicos, aqueles do passado, lá da década de 40, 50 do século passado. Não tem mais nenhum entre nós. Boa parte deles já voltou para o plano espiritual. Mas vamos imaginar um médico daqueles. Aí se brincava que a metade daqueles médicos pensava que era Deus, e a outra metade tinha certeza, né? Então, vamos imaginar que o médico com essa cabeça pensa assim: não, nessa família eu vou conseguir resolver sozinho o problema, isso é comigo, ninguém pode me ajudar. Aí vamos imaginar que a assistente social pense a mesma coisa, e que a psicóloga pense da mesma maneira, e que comecem a trabalhar cada um sozinho com essa família, sem saber o que o outro está fazendo. Isso dá certo? Não dá certo. Todos nós temos que ter a humildade de saber que nós lidamos com problemas gigantescos e que todos nós somos muito pequenininhos para fazer frente a esses problemas sozinhos, e que temos que trabalhar juntos e dividir tarefas. Então, numa família como essa que eu coloquei para vocês, o médico tem que trabalhar em conjunto com o assistente social, que tem que trabalhar em conjunto com a psicóloga, em conjunto com o agente comunitário de saúde, em conjunto, se for o caso, com o conselho tutelar, e em conjunto principalmente com aqueles que ficam com a criança boa parte das horas do dia, a escola. E para que isso dê certo, tem que fazer um plano de trabalho, um plano de atendimento familiar, como se chama. Tem que fazer uma reunião, sentar junto e combinar. O problema da família é este.
Então, por 60 dias, nós vamos trabalhar juntos. O médico vai fazer isso, isso e isso. Assistente social vai visitar tantas vezes e vai tomar estas e aquelas atitudes. Essa família vai ser incluída nos programas tais e tais. A psicóloga vai atender o pai e a mãe tantas vezes por mês. A escola vai observar isto, isto e isto. E o conselho vai lá uma vez por semana. Nós vamos fazer isso juntos por 60 dias e daqui a 60 dias vamos nos reunir para ver se isso deu certo ou se tem que mudar a estratégia. Isso significa trabalhar em rede. Isso significa o que se chama pensamento sistêmico, que é o pensamento científico moderno. E numa rede é todo mundo igual. Inclusive o promotor da infância é muito pequenininho para os problemas que estão aí para resolver. Quando nós sentamos em rede, nós temos que partir do pressuposto de que todos estamos no mesmo patamar, sentar de preferência num círculo, né? E combinar o que nós vamos fazer. É isso que está aí. Este é o paradigma da rede de apoio à escola, que deve se organizar com elementos de dentro da escola e do entorno da escola para trabalhar dessa maneira, especialmente prevenindo quando o probleminha ainda é pequeno e é fácil de prevenir. Então aí postulados científicos do benefício do trabalho em rede, né? Saber que nós somos seres humanos sociais, necessitamos da convivência com o outro para viver, que trabalhar em rede favorece o protagonismo dos indivíduos e dos grupos, e com isso a possibilidade de tornarem-se corresponsáveis. O que é o protagonismo? É tu mostrar para esse pai e essa mãe que ele é um ser humano igual a nós, com os mesmos direitos que nós, e que ele tem toda a potencialidade de vencer os problemas e ser igual a qualquer um de nós na sociedade. Isso implica mudar daquela velha visão clientelista, assistencialista, de tratar o outro como coitadinho. Ele não é coitadinho. Ele tem tanto potencial quanto nós. Às vezes é difícil de colocar isso na cabeça das pessoas, mas nós temos que nos articular para isso aí. E às vezes nós poderíamos ter aqui uma doutora em serviço social, sempre no feminino, né? Nós sempre falamos uma assistente social, uma psicóloga. Isso mostra que vocês mulheres, para isso, para levar essa carga, são muito melhores que nós. Mas às vezes nós podemos ter aqui, vamos imaginar, uma doutora em serviço social. Eu conheço algumas, aprendi muito com algumas, lá na especialização na escola do Ministério Público. Podemos ter aqui uma doutora em psicologia, que vão atuar na família X, em conjunto com o CREAS e o Conselho, e não vão conseguir trazer o aluno de volta. Mas o pastor da Assembleia de Deus, se for lá, em 5 minutos ele consegue trazer o aluno de volta. Vai ter casos assim. E é por isso que a nossa rede, se precisar do pastor, o pastor tem que estar ali. O padre tem que estar ali. O presidente do bairro tem que estar ali, o presidente da capela tem que estar ali. Consegue compreender o que nós estamos propondo e trabalhando? Né? E, além de favorecer esse protagonismo, que significa recolocar a pessoa no seu patamar igual a nós, é isso fundamentalmente que nós temos que fazer. Estimula o comprometimento coletivo
da sociedade e da comunidade na defesa desses direitos. Então estão aí exemplos, principalmente para cidades maiores, né, de todos os que podem fazer parte desta rede, né? Sim. Não, eu em menos de 10 minutos eu termino, né? Então, assim, algumas dicas para a RAI de cada escola, né? Estamos terminando mesmo, não se preocupem. Aqui eu sei que a primeira ideia dos municípios presentes foi fazer uma RAI só para toda a cidade, né? Só que eu acho que nós temos que mudar isso. Além da RAI mãe, como nós chamamos, cada escola tem que ter a sua. Mesmo que seja pequenininha, para se reunir lá, no mínimo uma vez por mês. Mesmo que não tenha casos de infrequência escolar, melhor, tem que se reunir uma vez por mês. O professor designado, o funcionário designado, quem sabe o aluno de ensino médio e, de preferência, o presidente do bairro, o pastor, o padre, né? Todos esses que nós colocamos. Então, para isso funcionar bem, não precisa do estatuto registrado em cartório, a RAI da escola, não. As redes, por natureza, são informais. Só é bom que se faça uma ata de reunião, uma formalidade mínima para comprovar ali os atos, né? Uma ata. Então, para isso funcionar bem, essas são algumas dicas, né? Clareza e definição dos objetivos. Cada entidade tem que indicar o representante dos professores, dos funcionários, quem sabe o representante dos alunos, e lá na comunidade do entorno, tudo o que tiver ali tem que fazer parte da RAI. Órgãos públicos e entidades privadas, como nós colocamos. Evitar a rotatividade dos representantes, ou seja, que se procure colocar professor X, que seja ele, que não fique trocando. Ficar trocando é muito ruim, né? Cada membro representa um coletivo e por isso ele não está lá para expor ideias pessoais, mas pensar no coletivo e fazer reuniões sistemáticas. Marcar, tendo problema de evasão ou não, toda primeira e segunda-feira do mês, a RAI da escola se reúne na mesma hora, no mesmo lugar. E prevendo ali mecanismos quando surge um problema, né? Se o dia for a primeira e segunda-feira do mês, mas e se surgir um problema na segunda semana, tem um mecanismo ali para isso funcionar, né? Meios ágeis de comunicação, com certeza não é o caso aqui no Bugre, por exemplo, né? Cidade pequena é muito mais fácil o contato pessoal, mas também é possível usar o e-mail, o Facebook, que possibilita páginas também. Por que não a RAI da escola ter uma página no Facebook, onde basta ir lá e curtir essa página para fazer parte disso? Né? Quem conhece Facebook e usa, sabe que isso é fácil, isso não é muito difícil, né? Então, compartilhar tarefas entre os integrantes e traçar estratégias para agregar os segmentos faltantes da rede, né? Estamos realmente chegando no finalzinho. Entrega de material, se for o caso, socializar as informações das reuniões, divulgar para a população. No momento que nós criamos a RAI da escola, fazer uma divulgação, fazer um ato como este. Por que não? Né? E se articular a partir das necessidades. Se temos necessidades aqui em função da colheita da maçã, isso é o primeiro paradigma para nós trabalhar. Como que nós podemos enfrentar isso? Com quem nós vamos nos articular para criar uma política e um programa para isso? Né? Isso tem que partir aqui de vocês.
e elaborando então ações de enfrentamento no enfoque coletivo, né? Então aí também dicas de como conduzir as reuniões da RAI, né? Fazendo levantamentos, isso do ponto de vista mais para a RAI mãe, o conselho gestor, né? As escolas que pertencem à rede, quantos casos de infrequência no período, onde as crianças e jovens residem, os motivos para evasão e infrequência, característica das famílias, serviços disponíveis nos territórios, para então partir para a ação, fazendo planos de ação com objetivos, metas, responsáveis e prazos para intervir na realidade e monitorar e avaliar o que foi planejado, né? Que é mais ou menos o que eu coloquei para vocês. Então, senhores, nós vemos que em cada lugar a palestra muda, mesmo que as lâminas sejam as mesmas, né? Terça-feira passada na Avenida foi bem diferente. Então aqui nós colocamos uma forma bem geral. Esse material está disponível aqui, basta colocar o pendrive no nosso computador, de preferência sem vírus, né? E nós parabenizamos o Lajeado do Bugre, o Conselho Tutelar aqui que tomou da frente dessa organização. O auditório cheio mostra que teve êxito, e fazemos um agradecimento pessoal a todo mundo que está aqui, principalmente os que vieram dos outros municípios: Boa Vista das Missões, São Pedro das Missões, Sagrada Família, São José das Missões e Novo Barreiro. E também a professora Lia, que veio lá de Palmeiras das Missões. Então eu acho que fazemos um intervalo, ou querem já fazer o debate agora e já encerrar tudo? Bom, então, fazemos um intervalinho agora.